Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 22 de julho de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 6º a 8º. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos e nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para estudarmos as Tuas lições, provindas diretamente do nosso Pai Celestial e que são a verdade, são os únicos meios de nós alcançarmos a nossa evolução, o nosso progresso, a nossa religação com Deus, como tu mesmo disseste, ninguém vem ao Pai senão por mim. E que, apesar disso, apesar de já conhecermos essa tua fala, Senhor, há mais de 2000 anos, ainda insistimos em renegarmos a ti, em desprezarmos as tuas palavras, os teus ensinamentos e muitas vezes em buscarmos em outras filosofias, em outras doutrinas, a solução para os problemas que só tu tens. Só tu tens as soluções para os nossos problemas, Senhor. E nós precisamos sempre, cada vez mais, compreender e atentar para isso. Então, antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, é sabido, é do conhecimento de todos, e isso tem sido repetido ultimamente, que nós estamos já no período de transição planetária. E essa fala de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 6º a 8º, foi uma espécie de profecia que ele fez, Jesus, sobre esse período que nós estamos vivenciando agora. E é total verdade. Não tem como nós duvidarmos, porque não foi apenas alguém que disse, não foi apenas um profeta que falou, foi Jesus. Ele que é o governador, o criador do nosso planeta, do nosso orbe, e que conduz, digamos assim, né, tudo que se refere ao nosso planeta, à população do planeta, seja encarnada, seja desencarnada, tanto que ele considera todos nós suas ovelhas. Mas Jesus não é um ditador. Quem quiser não seguir os seus passos, ele não vai prender, matar, nada disso, né? Nem vai obrigar a se submeter
à autoridade espiritual, à autoridade moral dele. Quem quiser se desviar do bom caminho, né, do roteiro que ele traçou para nós, tem total livre-arbítrio para isso. Tanto é assim, repito, que quando os 70 o abandonaram, desistiram de segui-lo, porque disseram que as palavras de Jesus eram muito duras, e resolveram deixar de ser seus seguidores, seus discípulos. Jesus perguntou para os 12 que nós conhecemos, nós cristãos. Ele perguntou, quereis vós ir também? Então, quer dizer, Jesus não obriga ninguém a nada. Ele não é um ditador, ele é governador do orbe, mas ele permite que nós façamos as nossas escolhas. Então, quem quiser continuar é aquele governante, digamos assim, que propõe o seu método de governo, e quem quiser ficar naquele país seguindo, ótimo. Vai ser um colaborador, vai ser um seguidor daquele governante, maravilha. Mas quem não quiser, pode se retirar, não tem problema nenhum. Não vai ser submetido à força, não vai ser subjugado, não vai ser preso. Agora, se não concordar, né, pode se retirar, pode desistir, pode achar que esse país não serve mais para mim, né, falando em termos aqui de nós outros terráqueos, né, como acontece algumas vezes, né, de pessoas que se ausentam do próprio país porque não concordam mais com um determinado governante, com um determinado líder, ou do seu estado, ou do seu município, enfim, né? Essa liberdade que nós temos em menor escala, trazendo para a nossa vida de encarnados, Jesus permite no âmbito espiritual. Então, quem quiser, disse ele, vir após mim, ou seja, quem quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Então, primeira coisa, egoísmo, orgulho, ego, nós temos que abrir mão disso. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. Ou seja, resignação, obediência, disciplina. Tudo isso está imbuído, né, está incluso nesse conceito que Jesus deixou. Tome a cada dia a sua cruz. É aceitar as condições em que nós vivemos, em que nós estamos. Por quê? Porque não é ninguém que está impondo isso. Quem está vivenciando, cada um de nós aqui, os nossos problemas, eu, os meus, você que está nos assistindo, os seus, e cada um de nós, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com as suas doenças, todos nós que estamos vivenciando os nossos problemas, ou numa palavra como também é muito usada, as nossas vicissitudes. Quem é o responsável por isso? Quem causou isso? A sociedade? Os outros? Alguém? Não. Cada um de nós. Se eu estou vivenciando hoje determinados problemas, determinadas dificuldades, determinadas limitações, determinadas doenças, quem causou isso para mim fui eu mesmo. Então, se eu não aceito isso e começo a jogar a responsabilidade para os outros, para a sociedade, para Deus, eu estou sendo um blasfemo, um rebelde, um egoísta, um orgulhoso. E Jesus disse que quem quiser ser seu seguidor tem que carregar, tomar a sua cruz a cada dia. Então, é aceitar, é aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência e resignação, o bem e o mal sofrer. Obediência, consentimento da razão. Resignação, consentimento do coração. É aceitar que está na condição certa. Por quê? Porque fomos nós que causamos essa condição.
e mais ninguém. Então, não se rebelando contra Deus, abrindo mão, ou pelo menos diminuindo a intensidade do orgulho, do egoísmo que nós tanto exercitamos, vivenciamos. E, por fim, na frase de Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, quer dizer, abandonar essa egolatria, esse egoísmo, né? Pensar mais no próximo, no outro, na coletividade, no bem geral. Tome a cada dia a sua cruz. Resignação, obediência, também tem a ver com ausência de orgulho, né? Com humildade, com ausência de egoísmo, caridade. E siga-me. Então, seguir as exortações de Jesus. Mas nós, nesse período em que nós estamos, meus irmãos, de transição planetária, iniciando, na verdade, né? Porque o próprio Jesus também, ainda no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele diz, né, que isso será, nesse trecho também, né? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quer dizer, é o princípio. E a gente vai explicar mais ou menos hoje aqui, né, de uma forma bem simples e sem se aprofundar demais, né? Porque o tema é complexo, a questão é complexa, e isso é mais para os espíritos imbuídos dessa missão aí de coordenarem a transformação do planeta e tal, e não de nós outros. Mas nós estamos contando aqui com a ajuda, por exemplo, desse livro maravilhoso aqui, que é uma coleção, né, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, editado e publicado pela FEB. Então, nós estamos fazendo uso aqui e é interessante compartilharmos, né, porque quanto mais pessoas conhecendo, né, refletindo, pensando, trocando ideias e conhecendo mesmo, né, essas explicações, essas questões, melhor para cada um de nós e para a coletividade, para o planeta. Então, se a gente puder ajudar na transição planetária, não vai ser melhor do que se a gente não atrapalhar, né? Não é melhor ajudar do que atrapalhar? Se a gente não puder ajudar, pelo menos que a gente não atrapalhe. Mas se puder ajudar, melhor ainda. Não é mesmo? Então, esse período em que nós estamos, Jesus falou também, no final haverá um só pastor e um só rebanho. Mas nós estamos, em vez de haver um crescimento, embora tenha acontecido sim, né, um crescimento da fé, né, dos fiéis em todos os segmentos do cristianismo, né? A gente está vendo também, por outro lado, uma onda de preconceito, ódio, violência contra os cristãos. É tanto que chegou-se a cunhar o termo cristofobia, que nós estamos vivenciando hoje. Igrejas sendo incendiadas, sendo atacadas, cristãos sendo mortos, decapitados, degolados, né? Agredidos física, verbalmente. Então, a gente fica pensando, Jesus disse que no final haverá um só pastor e um só rebanho. E aí também aqui nesse livro, né, Estudo Aprofundado da Doutrina, a FEB, né, e são vários os estudiosos, os pregadores, os escritores que falaram, né, que deram sua contribuição, que escreveram aqui a obra. Esse estudo aprofundado da doutrina espírita é uma obra coletiva. E eles usam, né, palavras próprias, né, desses autores encarnados, que estão ainda entre nós, como, por exemplo, vou citar um que eu sei que participou
dessa obra, que é o Haroldo Dutra Dias, né? E muitos outros. Mas também há transcrições de obras conhecidas dentre nós outros espíritas, como as obras da codificação kardeciana, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, e outros livros, de Emmanuel, por exemplo, de Humberto de Campos, né? Então, quem somos nós para dizermos que essa obra, né, ou esse capítulo, ou essa interpretação, né, porque o nome da obra é Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Então, quem somos nós, que somos, na verdade, iniciantes, né, na doutrina, não temos um conhecimento aprofundado ainda, para contestarmos e dizer, não, isso não está certo, não é assim, não é bem isso, não foi isso que Jesus quis dizer, não é fulano ou beltrano que está a dizer isso. A obra aqui é uma obra coletiva, não somente de encarnados, como de desencarnados, porque há trechos, como eu acabei de falar, de grandes obras do Espiritismo. Então, nós temos aqui, sim, fazer o que a obra nos convida a fazer, que é estudar aprofundadamente, né? Seguindo a exortação do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, se a gente não estudar, não tem nem como a gente dizer nada, porque a gente vai ser ignorante, desconhecedor, né? Então, por exemplo, nesse capítulo aqui, que fala sobre a pedra angular, é o livro terceiro dessa coleção, né, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, o capítulo intitulado A Pedra Angular. Num dado parágrafo, né, os autores, eles dizem assim: o Evangelho é a pedra angular, o sustentáculo para que se compreenda Deus e a criação divina. Então não precisa a gente ficar buscando, né, definições, conceitos, filosofias que não o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui com todas as letras. O Evangelho é a pedra angular, o sustentáculo para que se compreenda Deus e a criação divina. Então a gente passa a compreender, ou começar a compreender, caminhar para um dia compreendermos a Deus e a criação, que somos nós mesmos. Nós passamos a nos compreender, passamos a compreender a obra da criação, né? O que existe no planeta, o planeta, quantas coisas ainda estão por serem descobertas no nosso planeta. E a gente fica achando que a gente já está num nível muito adiantado, né? Então, a gente fica achando, muitas vezes, a gente espírita, que está muito próximo já ao mundo de regeneração. Eu acredito que não esteja, não, que ainda falta um bom tempo. E também vou dizer por quê. Porque se Jesus disse que haverá um só pastor e um só rebanho, e a gente está vivenciando uma cristofobia, um ódio, uma violência, uma agressão em relação ao cristianismo, aos cristãos, como é que a gente já está próximo de implementar, né, o mundo de regeneração? Não está, não, está distante. Está no período de transição. O princípio das dores, como disse Jesus aqui no Evangelho de Mateus. Mas quanto tempo vai durar isso? Quantos anos? Quantas décadas? Quantos séculos? Talvez. Né? Esse período de transição. Então, é a pedra angular, o Evangelho. O sustentáculo para que se compreenda Deus e a criação divina. Entretanto, o Evangelho foi e ainda é desprezado por muitos. E é verdade. Não é mesmo? E aí, depois, né, eles falam aqui nesse capítulo sobre a missão do Brasil, meus irmãos. A missão do Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho.
e a gente tem visto uma disseminação de ódio em relação a tudo e a todos, né? Quem for discordante um do outro está correndo risco hoje, né? Se você discorda de mim, cuidado, porque eu posso eventualmente me tornar um agressor e eu posso também ser uma vítima, né? Eu também tenho que tomar cuidado. Hoje as coisas estão nesse patamar, né? Então, aquela coisa de tolerância, né? De diferenças, né? De que cada um é cada um, né? Liberdade, né? De expressão, de pensamento, isso está só na letra da lei hoje, porque vivenciar isso está se tornando cada vez mais raro, né? E muitas vezes chega mesmo nas religiões, né? Então, eles dizem aqui, né? O próprio Emmanuel, né? Eles transcrevem aqui um trecho do livro O Consolador e A Caminho da Luz, também, dizendo que somente o futuro, né, como está aqui num parágrafo, poderá comprovar ou não a posição do Brasil como pátria do Evangelho. A questão deve ser conduzida com responsabilidade. Somente o futuro. Pode ser, meus irmãos, que o Brasil deixe de ser a pátria do Evangelho. Vai depender dos cristãos brasileiros. Agora, num outro parágrafo, né, eles dizem aqui, os autores do capítulo 3º, né, o que efetivamente interessa e que deve ser considerado relevante é a vitória do Evangelho. Então não está falando aqui de um segmento religioso. Olha como isso está em consonância com o que Jesus disse. No final, haverá um só pastor e um só rebanho. Então, é a vitória do Evangelho. O triunfo do Cristo na mente e no coração dos homens. Que cedo ou tarde acontecerá. Cedo ou tarde. Pelo andar da carruagem, parece que vai ser tarde. Mas vai acontecer. E não necessariamente com o Brasil como sendo a pátria do Evangelho. Vai acontecer aqui no planeta Terra. Tomara que aconteça com o Brasil sendo o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas pode não acontecer. Depende de nós outros brasileiros, né? Então, do jeito que as coisas estão, né, nesse movimento crescente de cristofobia, perseguição, preconceito, discriminação, ódio, agressão, morte. Nós estamos num caminho que não parece ser o caminho que a espiritualidade escolheu para que nós seguíssemos. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, né? E aí eles dizem também, né, os autores, neste sentido podemos e devemos fazer o melhor. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. É cada um fazer sua parte. Todos somos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder ao apelo do escolhido, com letra maiúscula. Então a gente tem que responder, a gente tem que ser fiel a Jesus, não é a fulano nem a Beltrano, é a Jesus. E tem que fazer o quê? Colaborar para que o Brasil, né, e o mundo esteja numa verdadeira vivência do cristianismo e não o que nós temos visto hoje, né? Então, apenas para registrar aqui um texto que eu achei muito interessante de Vinícius e que tem a ver com isso que nós estamos falando, embora, né, é ainda também
né, mais um texto do livro Em Torno do Mestre, e ele vai abordar aqui nesse texto intitulado A História se Repete, o que os cristãos primeiros vivenciaram e que os espíritas, guardadas as devidas proporções, no início do espiritismo, também vivenciaram. Mas após a leitura, nós vamos fazer um comentário aqui, porque não somente os espíritas estão hoje ainda a sofrer certo preconceito, né, certa discriminação, mas recrudesceu o preconceito, a discriminação, a violência contra os cristãos em geral. Então a história se repete mesmo. Então vejamos o que Vinícius fala aqui sobre isso. A história se repete. Semelhante sentença já goza dos foros de axioma, tal o acerto que encerra. Remontando às eras longínquas do cristianismo nascente, verificamos que se deram com aquele credo exatamente os mesmos acontecimentos que atualmente se passam com o espiritismo. Isso na época em que ele escreveu, né, o artigo, né, o capítulo. Há tanta analogia entre o advento de uma e de outra doutrina que não é preciso grande perspicácia, nem maior acuidade de penetração para lobrigar-se claramente a trajetória ascendente de um só e idêntico ideal, através daquelas duas denominações. Ouçamos o testemunho da história, mediante Renan, em sua obra Origens do Cristianismo, onde ele se valeu dos abalizados historiadores Joséfo, Tácito, Suetônio e outros. Aí ele vai agora transcrever, Vinícius, um trecho dessa obra de Renan, Origens do Cristianismo, em que ele, Renan, o autor, cita, né, também falas, né, comentários escritos desses grandes do passado, né, como Joséfo, Tácito, Suetônio e outros. O fato de os cristãos não reverenciarem os templos pagãos dava ideia de que pretendiam destruí-los. Esses velhos santuários da religião romana, entre parênteses, paganismo, eram extremamente queridos dos patriotas. Insultá-los era insultar Evandro, Numa, os antepassados do povo romano, os troféus das suas vitórias. Acusavam os cristãos de todos os defeitos. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. O seu culto passava por ser uma superstição sinistra, funesta ao império. 1000 histórias atrozes e vergonhosas circulavam a seu respeito. Os homens ilustrados acreditavam nelas e olhavam os que assim eram indicados à sua antipatia como criaturas capazes de todos os crimes. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. Os cristãos não conseguiram prosélitos, senão nas classes humildes. As pessoas distintas evitavam referirem-se a elas, ou, quando a isso eram obrigadas, quase se desculpavam. Mas entre o povo, os progressos eram extraordinários. Dir-se-ia uma inundação que durante algum tempo estivesse contida por um dique e que então fazia a sua irrupção. A igreja cristã em Roma constituía já um povo. A corte e a cidade começavam a falar dela. Seus progressos constituíram durante algum tempo o assunto do dia. Os conservadores pensavam com terror nessa cloaca de imundícies que eles imaginavam nas espeluncas de Roma. Falavam com cólera dessa espécie de ervas daninhas que se arrancam constantemente e que constantemente reaparecem. Qualquer semelhança com a atualidade em relação aos cristãos é mera coincidência. Quanto à populaça, essa insultava e inventava toda espécie de calúnias
para as atribuir aos cristãos. O cristão chegava a ser, na opinião deles, o que foi por momentos o judeu na Idade Média, o emissário de todas as calamidades, homem que não pensa senão no mal, o envenenador, o roubador, o incendiário. Qualquer semelhança com o que está acontecendo com nós outros cristãos hoje é mera coincidência. Logo que se cometessem crimes, o mais ligeiro indício era o suficiente para um cristão ser preso e submetido a vexames e torturas. Muitas vezes era bastante o simples nome de cristão para inspirar desconfiança e determinar ordem de prisão. Quando os viam afastarem-se das cerimônias e sacrifícios pagãos, injuriavam-nos. Romanos e judeus de parceria perseguiam os cristãos. Estes terrores e estes ódios estendiam-se da capital às províncias e provocavam as maiores injustiças. Talvez esteja acontecendo algo hoje nesse sentido, né? Embora não houvesse um edito em forma interdizendo o cristianismo, essa doutrina estava, na realidade, fora da lei. Hostis patriae, hostis publicus, hostis deorum atque hominum. Ou seja, né, é uma expressão em latim, mas que é inimigos da pátria, inimigos do povo, inimigos de Deus e dos homens. Assim, diz Vinícius, eram designados na lei os que punham em perigo a sociedade e contra os quais todo homem, segundo a expressão de Tertuliano, se tornava um soldado. Quer dizer, eles se achavam na obrigação de combater os cristãos. Consideravam-nos inimigos, né? Inimigos da pátria, inimigos do povo, inimigos de Deus, inimigos do homem. O nome do Cristo era já um crime. Como se dera aos juízes um grande arbítrio para apreciação de semelhante delito, a vida de todo fiel a partir desse dia ficou à discrição de magistrados de horrível dureza e cheios contra os cristãos de prejuízos ferozes. Palavras de Renan, lá nos idos, né, de que era, não sabemos, mas retratando a realidade dos primeiros cristãos. E finaliza Vinícius, é bastante. Pensamos que os trechos supracitados sejam suficientes para corroborar o que acima dissemos, isto é, que o cristianismo em sua época inicial sofreu os mesmos ataques e as mesmas perseguições que hoje sofre o espiritismo. A diferença que se nota é apenas na forma e nos processos de perseguir, os quais obedecem às exigências dos tempos atuais. Mas o critério, a causa das hostilidades e, sobretudo, a atitude dos perseguidores, deste ou daquele matiz, são perfeitamente idênticas. Nós que somos espíritas podemos até dizer, talvez sejam os próprios reencarnados, não é mesmo? Depois disto, que admiração poderá causar-nos a compostura e as arremetidas dos roxos, dos leonídeos, dos xavieres e demais medalhões de casaca ou de batina? O espiritismo é diabólico, causa de loucura, é responsável por todas as calamidades do século. Aos leões, os espíritas. Essas e outras aleivosias semelhantes é a história que se repete. E hoje, mais uma vez, estamos vivenciando isso, nós todos, cristãos, não apenas os espíritas, todos os cristãos estamos vivenciando isso. E, para concluir, do livro O Primado do Espírito, de Rubens Romanelli, capítulo 17, intitulado Hora Apocalíptica.
Havia muito que a Terra se destacara da nebulosa primitiva, e, contudo, a vida era ainda vago prenúncio da manhã que iria dealbar nos horizontes do porvir. Da luz do sol que então se derramava, profusa e ardente, pela vastidão dos espaços, apenas uma claridade pálida e merencória chegava à crosta planetária. A atmosfera apresentava-se pejada de vapores e, em consequência, era sombria e triste a fisionomia das coisas. Jamais se desvelara a cúpula azul do firmamento para que o sol depusesse sobre a face da terra o beijo de luz. Algo, porém, de assombroso e extraordinário se elaborava silenciosamente no fluxo dos milênios. Adensava-se de contínuo a atmosfera e, tornando-se cada vez mais escaldante, comprimia pesadamente a superfície do globo. Sobreveio, então, um momento em que, atingido o máximo de condensação dos vapores, se rompeu o equilíbrio dos pesos específicos. Do ar, que já não podia manter suspensas as grandes massas aquosas, precipitaram-se em toda a extensão terrena, com o fragor das tempestades, chuvas torrenciais. O princípio elétrico da vida, que flutuava no seio do elemento aéreo, invade as profundezas das águas e inicia uma arrancada gloriosa nas sendas da evolução. Muito tempo se passara até que as chuvas cessassem. Começara a despontar a aurora biológica. Lentamente desanuviava-se a face do céu, e os raios do sol vitorioso irrompem pela espessura da atmosfera, agora transparente e rarefeita. É a festa dos elementos que, emergindo de longa noite, celebram por toda parte o triunfo da luz. A evolução prossegue em seu ritmo criativo, através das imensas idades geológicas. Fecha-se um ciclo para abrir-se outro, agora, porém, num mais alto nível da escala evolutiva. Conquanto sejam diversos os cenários e outras as personagens, é o mesmo, o empolgante drama da vida. A treva começa a condensar-se de novo em torno do orbe, comprimindo cada vez mais o coração atormentado dos homens. A atmosfera espiritual do mundo torna-se cada vez mais irrespirável e uma sensação de angústia, como jamais se provou, domina os centros da vida psicofísica. Espesso véu, tecido das sombrias emanações mentais que sobem da terra, impede a visão da luz que jorra do alto. Uma onda de ceticismo avassala, a pouco e pouco, a consciência humana. Anoitece dentro de cada alma, e no seio da noite já nem sequer treme luz o astro da esperança. Sente-se que se vai tornando cada vez mais difícil a comunhão dos dois mundos, o visível e o invisível. Eis os sinais precursores da grande tempestade que vem próxima. Quando as trevas houverem alcançado o máximo de saturação, quando se afrouxarem as derradeiras resistências, quando, enfim, já não for possível conter a pressão das forças desencadeadas, então uma terrível tempestade de dor desabará sobre o mundo. Ela durará até que se desintegre o último reduto da treva e se extermine a última semente do mal, para que este não mais se multiplique sobre a terra. Então desabrochará a flor da consciência eterna e o espírito, agigantando-se ao influxo do heliotropismo divino, orientar-se-á na direção da grande luz que jorra da profundidade do infinito. Que nós possamos refletir, meus irmãos, sobre esses tempos em que estamos vivendo e que não sejamos focos de treva, de perturbação, de cisânia, de violência, de agressão, mais de união, trabalho, tolerância. Tem uma frase também de Kardec, trabalho, solidariedade, tolerância. Mas com brigas, com ódio, com preconceito,
com intolerância, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vai sim, vai ser convidado, né, a se retirar, porque esse país governado por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o planeta Terra, ele vai avançar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Agora, quem não quiser, né, vai ter que se alojar em outros países, que significa o quê? Em outros mundos, né? Nós não podemos ficar aqui atrapalhando a evolução, né, o crescimento do planeta e dos espíritos que querem evoluir. Se nós não queremos, se nós estamos preguiçosos, né, desanimados, revoltados, seja lá qual condição, em que condição nós estejamos, nós vamos ficar num lugar adequado a essa vibração, né, a esse nível, né, espiritual, mental, né, emocional, em que nós queremos permanecer. Agora, nós não podemos atrapalhar que os que querem progredir, que os que querem colaborar para que o planeta, né, os países avancem, consigam, né, esse avanço. Então, que a gente reflita, né, e que cada um de nós possa, na medida das suas capacidades, das suas possibilidades, né, contribuir para o avanço, para a paz social, né, e também para a propagação da verdade e não disseminando, né, mentiras, adulterações, né, e como muitos têm falado hoje aí, né, fake news, que só fazem atrapalhar e retardar a marcha do progresso. Então, que a gente possa sair dessa esfera, né, dessa vibração de cristofobia e permitir que Jesus venha, né, implantar o mundo de regeneração. Né? Mas para isso, do jeito que as coisas estão, parece que ainda falta muito. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, pedindo a permissão para encerrarmos a nossa reflexão de hoje. Que todos tenham um final de sábado, um domingo e uma semana de paz e muito trabalho. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.